Olá, queridos. Vamos para a nossa segunda parte da aula de hoje. Não vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que momento que você vai estar vendo essa aula, né? Mas vamos lá. Nós falamos então a parte da ética, né? Mediante a questão cristã. Depois nós vamos voltar, analisando até alguns casos, algumas coisas interessantes. Mas é importante nós entendermos a linha de pensamento, né, das éticas humanistas, porque essas éticas elas têm influenciado as nossas vidas, tá? Têm influenciado aquilo que nós fazemos. Então nós vamos começar a falar sobre essas éticas aí, chamadas éticas humanistas, tá bom? As chamadas éticas humanistas são aquelas que tomam o ser humano como a medida de todas as coisas. Tá? O ser humano ele passa a ser o centro das atenções nessa parte, nessa concepção de ética. Tá? Então, seguindo o axioma do antigo pensador sofista Protágoras. Ou seja, são aquelas éticas que favorecem escolhas e decisões voltadas para o homem como seu valor maior. O homem, então, ele torna-se o ápice, né, do mundo, e tudo é voltado para o seu bem-estar, tudo é voltado para o seu bem maior. Okay? Então as éticas humanistas estão voltadas a isso. Nós estaremos falando mais a respeito de cada uma delas, né? Claro que não vamos falar de todos, porque não temos tempo hábil para isso, mas nós vamos falar bastante a respeito de cada uma delas aí, tá? Vamos lá, vamos estudar então a primeira delas. A primeira dessas é o hedonismo, né? Deixa eu sair daqui da frente, para não atrapalhar a sua leitura. O hedonismo, então, esse sistema ensina que o certo é aquilo que é agradável, tá? Então, fique isso na sua mente. Então, hedonismo declara que o certo é aquilo que é agradável. A palavra hedonismo vem do grego e significa prazer. Como um movimento filosófico, teve sua origem nos ensinamentos de Epicuro e de seus discípulos, cuja máxima famosa, né, que todo mundo já ouviu falar em determinado momento da sua história: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então essa é a máxima da ideia, né, do hedonismo. Ok, deixa eu voltar aqui, você me vê. Então o epicurismo era um sistema de ética, né, que ensinava, em linhas gerais, que para ter uma vida cheia, no sentido cheia de sentido e significado, cada indivíduo deveria buscar, acima de tudo, aquilo que lhe desse prazer ou felicidade. Então os hedonistas mais radicais chegavam ao ponto de dizer que era inútil tentar adivinhar o que dá prazer ao próximo. Ok? Por quê? Eu tenho uma ideia do prazer, né, diferente de você. Alguns acham que eu, por exemplo, eu gosto de comer angu, minha esposa não gosta. Então, para mim, comer angu é um prazer, para ela não. Então, a questão do prazer, ele se torna muito individual, tá? Voltado-se a cada indivíduo. E o hedonismo, os radicais, eles chegavam a esse ponto. E com isso nós começamos a entender que existia uma série de problemas, tá? Uma série de problemas nesse sentido, nessa ética, né? Nesse hedonismo. Pois como cada um tem o seu prazer, né? A sua parcela, a sua forma de ter prazer, o prazer poderia até ser também o sofrimento alheio. O sofrimento alheio, porque esse não está, ele não estava direcionado ao prazer do outro, mas ao prazer individual, tá? Então o hedonismo tinha esta ideia. E todas essas éticas que nós vamos falar aqui, todas essas éticas humanistas, elas ainda estão vivendo hoje, está em voga hoje. Ainda existe
no meio, né, no nosso meio. Tá? Não pense que isso acabou, mas está ainda no meio da gente. Tá? Então, como consequência de sua ética, né, de Epicuro, os hedonistas se abstinham da vida política e pública, preferiam ficar solteiros, censurando o casamento, a família, como obstáculo ao bem maior, né, que é o prazer individual. Então, nesse momento, nessa forma, então, aqueles que seguiam esse ensinamento de Epicuro, os hedonistas, eles não se casavam, eles eram solteiros, não se metiam em nada disso, né? Na política, na vida pública, nada. Porque tudo isso iria prendê-los, ia fazer com que a vida deles se tornasse um inferno, ou seja, eles teriam que fazer coisas, estar em locais que não lhe traria prazer. Então eles se jogavam longe disso, não se casavam, né? Por quê? Porque se eles casam, eles teriam que, na realidade, dar prazer à sua esposa, proporcionar prazer aos seus filhos, e em detrimento dele mesmo. E isso também está contra ao hedonismo, está contra essa ideia de Epicuro. Tá? Então eu creio que você consegue entender como esse conceito, né, ele estava relacionado muito ao eu, né, a pessoa, a ela, né, o que ela quer, o que ela precisa fazer para adquirir ou ter esse prazer, tá bom? Então, como movimento filosófico, o hedonismo passou, né? Ele acabou. Mas, certamente, a sua doutrina central permanece em nossos dias, como eu falei anteriormente. Somos todos hedonistas por natureza. De certa forma, todos nós somos hedonistas. Correto? E a gente vê algumas questões aqui, a gente vai tratar algumas coisas, imaginar algumas coisas. A gente tira até um bebê, né? Vamos lá. A criança, entenda como o hedonista pensa. Uma criança, um bebê, né? Bebê recém-nascido. Vamos pegar lá as mães que vão amamentar essa criança. Ela vai amamentar essa criança, e nós sabemos, né, todos nós, né, que nós somos casados, né, ou tem irmãs, alguma coisa assim, que conhecemos esse momento das mulheres, sabe que amamentar não é tão simples, né? O seio ele racha, ele machuca, ele dói, mas a criança ela não tem essa ideia. Ela busca o seu prazer. Então, o mamar para ela, independente da dor da mãe, independente daquilo que a mãe está sofrendo, ele não quer saber, ele simplesmente mama. Então, é essa ideia do hedonista. E quando ele não recebe aquilo que lhe dá prazer, o que ele faz? Exatamente, ele chora. Então, o hedonista, ele vive nesse complexo, vamos dizer assim, trabalhando e fazendo tudo ao redor dele para que haja esse prazer correspondido constantemente, tá? Então, né, todos nós somos hedonistas de certa forma, tá? Todos nós buscamos prazer, mas em Cristo, né, trabalhando essa questão da ética agora cristã, em Cristo esse hedonismo ele passa, nós mudamos, né, a nossa mente. Então, o prazer não é mais o ter prazer individual. Prazer agora é o próximo, tá? Quando o próximo ele está valorizado, o próximo ele é alcançado, quando o próximo é abençoado, como a palavra do Senhor fala, né? Rir com os que sorriem, chorar com os que choram. Quando isso está acontecendo, isso me dá prazer. Ou seja, ver o meu irmão bem, compartilhar das dores, né? Isso é bom para mim. Então, nós, de certa forma, temos também um hedonismo, mas agora voltado para Jesus Cristo. Então, frequentemente, somos motivados em nossas decisões pela busca secreta do prazer.
A ética natural do homem é o hedonismo, né? Instintivamente, ele toma decisões e faz escolhas, tendo como princípio controlador buscar aquilo que lhe dá maior prazer e felicidade. É sempre assim, a nossa ideia primária sempre é essa busca. O individualismo exacerbado e o materialismo moderno são formas atuais do hedonismo. Ok? Só para nós entendermos, né, como isso funciona. A pessoa que ela vai lá, vai comprar as coisas, né, assim, a questão do materialismo, ela busca essas coisas de melhor e em detrimento de tantas outras coisas. Tá? Em detrimento de tantas outras coisas. Às vezes nós vemos um homem, né? Estou dando exemplo de homem, porque é aquilo que, no meu caso, né, eu conheço mais, né? Até porque sou, mas não dessa forma, mas existem alguns que chegam ao ponto de buscar o prazer a ele, né, em detrimento da sua família, em detrimento daquilo que seus filhos estão passando, da sua esposa está passando. Ele está buscando detrimento. Quero saber, né? Eu primeiro. Okay? Então, o hedonismo é aquele cara, aquela pessoa que olha exclusivamente para o seu umbigo. Então, esse é o hedonista. E nós temos muito hedonistas por aí. Tá? Muito, muito. Então, se nós observarmos perfeitamente, corretamente, nós veremos isso ao nosso redor. Tá? Ao nosso redor. Tá? Então, o hedonismo não tem muitos defensores modernos hoje em dia. Né? Não tem assim, um defensor realmente, mas como nós falamos, ainda está em voga. Mas podemos mencionar Gustavo Fechner, o fundador da psicofísica, né, com sua interpretação do prazer como princípio psíquico de ação, no qual foi depois desenvolvido por Freud, né, Sigmund Freud, como sendo o princípio operativo do nível psiquiátrico do inconsciente. Como eu falei, né, essa questão da criança que mama, a criança que busca o prazer dessa forma. O Freud, né, ele traz essa ideia, né, né, o Freud ele traz essa ideia desse hedonismo, né, que todos nós somos hedonistas. Então, muito embora o cristianismo reconheça a legitimidade da busca do prazer, da felicidade individuais, como nós falamos, então considera a ética hedonista essencialmente egoísta, tá? Porque ele não olha para o outro, ele olha para si, pois coloca tais coisas como o princípio maior e fundamental da existência humana. Ok? O hedonista ele tem essa ideia. Como a gente estava falando, não existe tantos defensores hoje com relação aos hedonistas, mas ele está no nosso meio. Tá? A semente ela foi lançada e ela vai germinando, ela vai crescendo, ela vai dando os seus frutos até hoje. Até hoje. Tá bom? Outra ética, né? Outro pensamento que nós temos é o utilitarismo. Tá? Então, esse sistema ético que tem como como valor máximo o que considera o bem maior para o maior número de pessoas. Em outras palavras, o certo é o que for útil. Tá? O certo é o que for útil. As decisões são julgadas não em termos das motivações ou os princípios morais envolvidos, mas dos resultados que produzem. Ok? Com certeza, né? Os fins justificam os meios. Então essa frase, os fins justificam os meios, é uma frase o quê? Do utilitarismo. Não importa o que acontece no meio do caminho, o que importa é o objetivo que vai ser alcançado lá no final. Ok? E esse objetivo, ele também não está olhando o indivíduo, está olhando o maior número de pessoas possível. Ok? É claro que um só, né? Não, claro, uma vida vale muito, tá? Uma vida vale muito. Mas quem é melhor morrer, um ou 100? Claro, um. Ok? Mas o cristianismo não trabalha com isso, trabalha que todos devam viver.
mas de certa forma, em alguns momentos, há uma decisão a ser tomada. Então, é claro que toda a questão de ética, ela passa por esses pressupostos que nós temos que pensar, nós temos que imaginar, retratar. Isso está até relacionado aos trabalhos que vocês vão estar fazendo, né? Tem vários temas lá, não sei quais temas que vocês escolheram, mas você vai trabalhar com isso também, tá? Vai trabalhar com isso, porque quando você fala em determinada situação, você tem que tomar cuidado se você não está tomando uma decisão hedonista, porque talvez a sua decisão está baseada naquilo que você acha, naquilo que você entende como o melhor, mas nem sempre isso é real, nem sempre isso é real, tá? E dessa forma você tem que pensar, e de repente você está tomando também uma postura, uma ética utilitarista. Isso também tem que ser pensado, tá? Tudo isso tem que ser pensado, ok? Então, só para você se colocar dentro do seu trabalho, dentro daquilo que você vai fazer, porque o trabalho, ele consiste em você ter prós, ter os contras e analisar, tá? Analisar tudo a respeito daquilo que está acontecendo. Nós vamos falar, né, um tema, por exemplo, que está lá, não sei se você escolheu o aborto, por exemplo. O aborto ele é dentro, né, lembrando que nós vamos fazer um trabalho dentro da ética cristã. Então o aborto ele é legal, né? Pode ser feito? Pode ser feito? Não pode ser feito. Por que não pode ser feito? Porque todos nós temos que ter, todos têm direito à vida. Então a pessoa, né, feto já foi concebido, então já é uma vida ali, você não pode tirar uma vida. E aí entramos no outro questão, uma mulher ela é estuprada, como que vai ser? Ela vai conviver com aquela criança, né, em seu ventre, e todo dia quando ele olhar para ela vai ver a cara do estuprador, né? Então todas essas coisas têm que ser analisadas, tudo isso tem que ser pensado. Então a sua resposta, o seu trabalho com relação a isso, né, é óbvio, querido, que eu não estou defendendo o aborto, mas tudo que você for colocar lá tem que ter respostas. Por quê? Lembra que nós falamos aqui logo no início da aula, né, na primeira parte? Moral, né? Moral é o que eu devo fazer, né? E a ética é o porquê eu devo fazer. Então, como você está fazendo um trabalho não somente uma questão moral, mas uma questão ética, então você vai ter que declarar o porquê deve ser feito ou porquê não deve ser feito. Tá? Então a ética ela trabalha dentro dessas premissas. Isso é importante para o seu trabalho. Vamos continuar. Em outras palavras, o certo é que for útil. Então as decisões são julgadas não em termos das motivações, os princípios morais envolvidos, né? Não importa o que está acontecendo, né? Importa o final, mas dos resultados que produzem. Se uma escolha produz felicidade para as pessoas, então ela é correta, tá? Se ela produz felicidade, se a escolha é boa, tá correta. Então, os principais proponentes da ética utilitarista foram os filósofos ingleses Jerry Bertrand e John Stuart Mill, tá? Então, foram esses dois camaradas aí que foram os principais proponentes da ética utilitarista, ok? Vamos lá, vamos colocar exemplo prático, né? Então é bom a gente sempre colocar exemplo prático. Eu falei aqui sobre aborto. Vamos falar uma coisa mais simples, né? Vamos falar uma coisa mais simples. O cara, ele começa a colocar um negócio na sua casa, porque a sua família está passando fome, tá ruim, o negócio está difícil, então ele faz um negócio. Abre o negócio, e esse negócio precisa de luz elétrica. Só que o início é complicado, porque ele não tem capital, para pagar luz. Aí o que ele faz? Ele bota um gato, né? Todo mundo sabe o que é gato, né? Não é um bichinho que faz miau, não. É aquele gato no relógio. O cara bota o gato no relógio. Aí o que acontece? Ele não paga a luz.
faz o serviço, ganha dinheiro, alimenta a sua família e não paga a luz. E aí? Ele alimentou a sua família? O que é mais importante? O alimento. Tá? Então o utilitarista ele vai trabalhar nessa questão. Ele vai olhar, não houve problema para ele, porque o que ele usou, os métodos que ele usou, alcançou o objetivo que teria que alcançar. Era salvar a sua família da fome. O que é melhor? Salvar a família da fome ou fazer um gato? Com certeza salvar a família da fome. Ok. Então ele está certo. Ok? Entende como o utilitarista pensa? Então o sistema ele trabalha nessa questão, nessa vibe aí. Aí você, né? O que você acha? Certo? Errado? Mas se ele não fizesse o gato, não tinha como ele pagar a luz, então não conseguiria pagar, custear a fome da família ou uma outra coisa mais séria. E aí? Tá? Aí você vai dizer, mas se ele confia em Deus, isso tem que ser levado em conta, né? Você tem que confiar em Deus. Aí, né? A gente tem vários pressupostos, porque e aí a fé ela é algo palpável, algo realmente mensurável. Ele terá certeza que ele vai ter cliente X ou arrumar dinheiro suficiente para pagar a conta e a sua família e alimentar a sua família. Então, tantas outras coisas têm que ser pensadas, ok? Então a ética é muito importante para nós pensarmos a respeito disso. É óbvio, como nós já estamos falando desde o início, né? Quem dá as regras da ética cristã não somos nós, somos o Senhor. Por isso nós estamos vendo todos esses sistemas éticos que existem secularmente para nós trabalharmos daqui a pouquinho o sistema cristão, tá? Como que as coisas funcionam no nosso meio, no nosso lado, tá? Vamos continuar aqui. A ética utilitarista, ela pode parecer estar alinhada com os ensinos cristãos que buscamos o bem das pessoas. Ela chega a ensinar que cada indivíduo deve sacrificar seu prazer pelo da sociedade, da coletividade, ao contrário do hedonismo. Entretanto, é perigosamente relativista. Perigosamente relativista. Quem vai declarar, quem vai dizer aí para ele, né? Para essa pessoa que é utilitarista, quem vai dizer, quem vai conseguir falar com ele, colocar essa posição de que vai determinar o que é o bem da maioria, né? Quem determina isso? Tá? Então os nazistas, eles dizimaram milhões de judeus, né? Milhões de judeus em nome do bem da humanidade, não é isso? Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a essa questão, a esses pensamentos, tá? Porque os nazistas dizimaram milhões de judeus em nome do bem da coletividade, não era assim? E aí, eles fizeram certo? Tá? Já que o utilitarista está buscando o bem, né, maior, o bem de todos, tá? Antes dele já era popular o adágio, o fim justifica os meios, como a gente estava falando. Então o perigo do utilitarismo é que ele transforma a ética simplesmente num pragmatismo frio e impessoal. Preste atenção nessa frase: decisões certas são aquelas que produzem soluções, resultados e números. Infelizmente nós vemos isso acontecendo hoje em dia, tá? Nós vemos isso acontecendo dia a dia aí, até no meio cristão, né? Os números são importantes, não as vidas, não as almas. Então o importante é o resultado. Nós ministramos e falamos segundo o que o povo quer ouvir, porque é mais importante termos pessoas dentro da igreja, né? É melhor a gente, né, falar assim, meio água com açúcar, e ter a pessoa dentro da igreja, do que ser firme, ser forte, pregar realmente aquilo que a palavra do Senhor fala,
né, toda a palavra, né, tudo aquilo que ele fala, e ter essa pessoa fora da igreja. Então tudo isso tem que ser pensado, tá? Tudo isso é claro que nós pensamos e analisamos dentro desse conceito, desse contexto que nós estamos declarando aí nesses dias, tá? Isso é muito legal, muito importante. Vamos trocar aqui. Pessoas influenciadas pelo utilitarismo escolherão soluções simplesmente porque elas funcionam. Só por isso, sem indagar se são corretas ou não. Então, utilitaristas enfatizam o método em detrimento do conteúdo. Eles querem saber como e não o porquê. Então, os utilitaristas querem saber como e não o porquê. Ok? Tá funcionando, né? Time que está ganhando não se mexe, não é isso? Então, os utilitaristas ele tem essa premissa. Independente, não quer saber o que está acontecendo no meio. Importa é o resultado final. Se está tendo resultado, show de bola. Vai seguindo em frente, tá? Ok? E agora nós vamos para um outro, né? Deixa eu sair aqui da frente de novo, que é o existencialismo. Né? Existencialismo. O existencialismo, como exemplo de ética humanística, defendido em diferentes formas por pensadores, né? Esses camaradas todinho aí, né? E os mais conhecidos, né? São o Sartre e o Simone de Beauvoir. O existencialista, ele é basicamente pessimista, tá? Então nós temos esses dois aqui, esses mais conhecidos aqui, tá? Que fazem, né, esse pensamento e chegam nesse pensamento até a gente hoje. Então, os existencialistas são céticos quanto a um futuro róseo ou bom para a humanidade. São também relativistas, acreditando que o certo e o errado são relativos à perspectiva do indivíduo e que não existem valores morais ou espirituais absolutos. Infelizmente, hoje o relativismo está em voga no nosso meio. É o que nós vemos acontecendo hoje no nosso dia a dia. Tá? O relativismo. Porém, o nosso Deus ele não é relativista. As suas leis, os seus princípios são absolutos. Absolutos. E aí se vai uma pergunta ética. Como ser absolutista dentro de uma geração relativista? O existencialismo ele trabalha dentro dessa ótica, tá? Dentro dessa ótica relativista, ok? Para eles o certo é ter uma experiência, né? É ter uma experiência, é agir. O errado é o quê? É vegetar, é ficar inerte. Então é necessário ter movimento, é necessário realmente realizar alguma coisa. O certo, né? É ter a experiência, é agir. O errado é vegetar, ficar inerte. Então nós temos esses dois conceitos aí dentro do existencialismo. Sartre, né, o mais conhecido, um dos mais famosos existencialistas, disse o seguinte: o mundo é absoluto e ridículo. Tentamos nos autenticar por um ato de vontade em qualquer direção. Então, pessoas influenciadas pelo existencialismo tentarão viver a vida com toda a intensidade e tomarão decisões que levem a esse desiderato. Então, vai ter essa direção. O cara vai viver intensamente. Aldous, né, por exemplo, defendeu o uso de drogas, já que as mesmas produziam experiências acima da percepção normal. Então, os existencialistas, eles chegam dentro dessa ótica. Se a experiência é importante, né, se o agir é importante, eu vou cair de cabeça. Se as drogas vão me dar uma experiência diferente, por que não usá-la? Né? Essa era a ideia do Aldous. Okay? E da mesma forma, pode-se defender o homossexualismo e o adultério. Né? É uma experiência diferente. Então eu vou testar, eu vou ver como que é, né, essa questão do homossexualismo, eu vou testar, né, a experiência, para ter essa experiência. Então o existencialista, ele traz esse conceito,
tá? Esse conceito. E aí vem a questão do adultério também, e tantas outras coisas dentro daquilo que nós poderíamos dizer, algo que venha trazer uma experiência diferente. Então, os especialistas, os existencialistas trabalham dentro dessa ótica. O existencialismo é o sistema ético dominante da nossa sociedade moderna, né? Hoje, tá? Hoje em dia, o que nós vemos é o existencialismo. Então, sua influência percebe-se em todo lugar. A sociedade atual tende a validar eticamente atitudes tomadas com base na experiência individual. Ok? E às vezes isso dentro do nosso, até no meio evangélico, dá a esses problemas, tá? A esses problemas. Em que sentido? O que vale é a experiência e não a palavra, né? Palavra subjetiva, experiência real. Então começa-se a entrar dentro dessa vibe que não é legal, não é legal. Por isso, porque você pode ter sérios problemas, né? Sérios problemas de cunho existencialista, vamos dizer assim, né? Tratando desse jeito, porque a palavra de Deus sempre é absoluta. A palavra de Deus, ele dá o final, né, de tudo. E hoje, e essa experiência que o ser humano pode ter, ela pode vir de outro lugar. Não pode? Você concorda com isso? Pode vir de outro lugar. Não, mas é um homem de Deus, é uma pessoa de Deus, então não é assim, tal. Querido, nós vimos, se nós formos olhar na questão de homens de Deus, nós vemos a opção de homens de Deus, né, bíblicos, fazendo burrada, fazendo coisas erradas. Nós vemos isso acontecendo constantemente. Por isso a Bíblia, ela é fabulosa, porque todos esses homens são chamados heróis da fé. E mesmo assim, né, a Bíblia é o único livro que expõe os seus heróis. Você diz as suas fraquezas, diz os seus medos, as suas mazelas. Então a Bíblia, ela tem essa característica, por isso que torna-se um livro, né, diferente de todo e qualquer outro livro. É uma forma bem interessante nós entendermos a palavra nesse sentido. Então, por exemplo, né, vamos ver aí esse exemplo do que está aí no slide. Um homem que não é feliz em seu casamento e tem um romance com outra mulher com quem se sente bem, geralmente recebe a compreensão e a tolerância da sociedade, não é isso? Vamos dar um exemplo nessas novelas que passam aí na TV. Eu, graças a Deus, não vejo essas novelas, não vejo mesmo. Mas, né, infelizmente, tem gente que perde tempo vendo essas novelas, né? Em vez de ler a Bíblia e a palavra de Deus, né, orar, ficar vendo esse treco aí. Mas vamos lá. Vamos pegar algumas histórias, né, que a gente vê normalmente acontecendo nas novelas. O cara, né, como a gente fala aqui o exemplo, não vive bem com a mulher. Aí você está assistindo a novela, tá vendo lá. Tá vendo, né? A mulher é uma megera, a mulher é horrível, né? E o homem a cada dia vai ficando mais frio, tá sofrendo, vivendo com aquela mulher. Aí lá no trabalho dele aparece uma mulher, ótimo, top, né? Top, mulher bonita, uma mulher que compreende ele, uma mulher maravilhosa, né? E vem trazendo todos os anseios do seu coração, tudo aquilo que ele precisa. E ele começa a ficar enamorado dessa mulher. Ela ajuda ele em algumas coisas na vida dele. Ele está precisando comprar um carro, ela ajuda. Ela vende, começa a vender cachorro quente na rua para conseguir dinheiro para dar para ele. E ela luta, ela trabalha, ela rala para ajudar esse cara, e a cada dia ele vai ficando mais enamorado. Só que ele está nessa questão porque ele tem filhos, e tem filhos com a mulher dele, com a megera, e ele fica pensativo: não posso largar minha mulher por causa dos meus filhos, que exemplo eu vou dar para os meus filhos? Mas aí o cara que está assistindo a televisão, a pessoa que está assistindo essa novela, em determinado momento, cristão mesmo, já fica torcendo que ele largue a esposa e vá viver com a mulher que está fazendo tudo
tudo para que ele seja uma pessoa feliz. E aí? Isso é o existencialismo, tá? Talvez você mesmo possa estar falando, poxa, mas viver uma mulher assim, uma megera, não seria legal, né? Poxa, então a gente começa a ver algumas questões. A ética mundana, a ética secular é bem diferente da ética cristã. Quando Jesus Cristo ele fala com seus discípulos a respeito do divórcio, a respeito do casamento, os discípulos mesmo que ouvem Jesus Cristo falando, eles entenderam muito bem o que Jesus Cristo disse, e eles mesmos chegaram, poxa Senhor, então convém casar, né? Não convém casar, se eu não posso me separar, então não convém casar. Eu não conheço as pessoas, eu não posso botar a mão no fogo pela pessoa, né? Mas ele deixou bem claro, né? Quando se casa, torna-se uma só carne. Uma só carne. E isso é bem interessante nós pararmos para pensar. Mas o existencialista, ele tem essa ideia. O melhor, então, seria o quê? Nesse caso, realmente o cara se separar, a megera fica do lado dela, vai lá para, né, do lado dela, né, desculpa a expressão, vai para o quinto dos infernos, e ele vai ficar com a mulher linda e maravilhosa que o compreende, e eles vão ser felizes para sempre no inferno, né? No inferno, porque é adultério, tá? Se ele fizer isso, é adultério, tá bom? Então vamos continuar aqui para entendermos mais todo esse conceito, tudo isso que nós estamos falando neste momento. E nós temos aí, essa aqui também é bem interessante, é a ética que nós chamamos naturalística. Esse nome é geralmente dado ao sistema ético que toma como base o processo e as leis da natureza. O certo é o natural. Mas legal. Vamos pensar, vamos ver se é legal mesmo. Então a natureza nos dá o padrão a ser seguido. Poxa, se Deus criou a natureza, não é isso? Deus criou a natureza e a natureza ela segue um padrão legal. E é esse padrão que eu devo seguir. Vamos ver. A natureza, numa primeira observação, ensina que somente os mais aptos sobrevivem e que os fracos, doentes, velhos e debilitados tendem a cair e a desaparecer à medida que a natureza evolui. Logo, tudo que contribuir para a seleção do mais forte e a sobrevivência do mais apto é certo e bom, e tudo que dificultar é errado e mal. Deu para entender? Nós estamos falando de uma natureza corrompida. É uma natureza corrompida, não é essa a natureza que nós poderíamos imaginar lá no Éden. Então, quando o homem pecou, o mal não veio somente para o ser humano. Lembra-se que a partir daquele momento a terra produziu o quê? Espinhos e abrolhos. E Adão ele passaria a sofrer nessa terra. Então existe todo esse processo aí que a terra passou a sofrer, né? Passou a sofrer por todos esses problemas que nós conseguimos entender e ver acontecendo sobre o ser humano e sobre o planeta, tá bom? Então, né, não é tão bom assim. Nós vamos ter um pensamento, nós vamos ver um cara bem conhecido desse que segue essa questão aí naturalista, tá? No próximo slide aí. Então, por incrível que possa parecer, a ética teve defensores. Essa ética teve defensores, como Transímaco, né, sofista contemporâneo de Sócrates, Maquiavel, né, você já ouviu falar de Maquiavel, com certeza, e o Marquês de Sade, né? Modernamente, nós temos um sujeito bem importante, esse camarada aí, Nietzsche, tá? E alguns deterministas biológicos, como Albert Spencer e Julian Huxley, ok? Então esses camaradas aí, né, principalmente esse sujeito aqui, os ensinamentos dele ainda existem e estão muito fortes em nosso meio, muito fortes. A ética naturalista tem alguns pressupostos acerca do homem e da natureza baseados na teoria da evolução. Então nós temos que ver, né, que a ética naturalista ela vem
defendendo a teoria da evolução. Ou seja, o primeiro, a natureza e o homem são produtos da evolução. Então a ética naturalista fala sobre isso. Você é produto da evolução, você nasceu do macaquinho, né? Seu avô era um macaco, o meu não. Tá? Então, se o seu era, nós não somos parentes. Tá? Mas se o seu avô, né, bisavô, lá atrás, era um ser humano igual a mim e você, aí sim estamos juntos. Tá bom? Mas a ética naturalista fala que o homem são produtos da evolução. A seleção natural é boa e certa. A seleção natural é boa e certa. Tá? Então, o que você vê, aquele que está puxando o carro para trás, fica para trás. Né? Joga a pessoa no lixo. Né? Joga fora. Está atrasando, está impedindo que as coisas funcionem, que as coisas sigam adiante. Mas a ética cristã fala isso, é isso que deve ser colocado na ética cristã. A gente tem que, alguns locais já chegaram a falar que o grupo, né, cristão, o exército cristão é o único exército que deixa os seus feridos largados no meio do campo de batalha. É uma frase forte, uma frase bem forte, que infelizmente está recheada da ética naturalista, tá? Está recheada dessa ética aí. Nós temos que entender que isso não é legal, não é legal. Essa ética não é boa, tá bom? Nós temos então outra questão. Pode-se perceber a influência da ética naturalista claramente na sociedade moderna, né? Hoje em dia. A tendência de legitimar e a eliminação dos menos aptos se observa nas tentativas de legislar o aborto, a eutanásia, em quaisquer circunstâncias. Qualquer circunstância. Os nazistas eliminaram doentes mentais e esterilizados os inaptos biologicamente. Sádia, ele defendia a exploração do mais fraco, então mulheres em especial. Pois é, mulher, você que sofre aí com salário menor, fazendo a mesma função do homem, está dentro dessa perspectiva aí, tá? Naturalista. Nazistas defenderam o conceito da raça branca germânica como uma raça dominadora, justificando assim a eliminação dos judeus e de outros grupos. Então não era igual a ele, né? Tinha a pele escurinha, não era da mesma raça, não era no mesmo grupo, então vamos cortar-lhe a cabeça, acaba com ele. Então vem a hegemonia, né, ariana, e isso era defendido dentro do naturalista. Ainda hoje encontramos pichações feitas de neonazistas nos muros do Brasil, contra os negros, nordestinos, os pobres. Tá? Existe isso. Então, e tudo isso é uma ética, é chamada ética naturalista. Conscientemente ou não, pessoas assim seguem a ética naturalista, da sobrevivência dos mais aptos e da destruição dos mais fracos. Mas quem é mais apto, quem é mais fraco? O que define isso? Quais são as premissas que definem esse grupo de pessoas? Qual é a premissa que declara isso? Então tudo isso tem que ser pensado, tem que ser analisado. Okay? E hoje em dia isso é muito forte no nosso meio. Né? Não estou falando no meio cristão, mas no meio secular nós vemos isso acontecendo direto, ok? Os cristãos entendem que uma ética baseada na natureza jamais poderá ser legítima, jamais poderá ter esse cunho legítimo, visto que a natureza e o homem se encontram hoje radicalmente desvirtuados como resultado do afastamento da humanidade do seu Criador. Foi aquilo que eu já falei anteriormente, lá quando entrou o pecado, tudo se corrompeu, não só o homem, mas a natureza também. Então, a natureza, como temos hoje, se afasta do estado original em que foi criada. Então não pode servir como sistema de valores para a conduta do homem, de forma alguma. E a gente vai entender um pouquinho sobre esse cara aí, tal Nietzsche, né? Esse homem, ele trabalha uma forma de ideia, uma forma muito pesada. Por exemplo,
nós temos os cristãos, não temos? Hoje nós somos cristãos, tá? E qual são a ênfase do cristianismo? Qual é a ênfase do cristianismo? Perdão, é a misericórdia, é a paciência. Essas são ênfases, ou são fruto, é o fruto do Espírito que cresce em nós. Mas para o naturalista, isso é uma fraqueza. Aí isso é visto como fraqueza. Por quê? Porque esse pensamento, ele transforma o homem no fraco. Por isso, o cristianismo é, para o naturalista, uma fraqueza. Então, ser cristão é ser fraco. Essa é a ideia naturalista. Aí o Nietzsche, ele prega bastante isso. Tá? Prega muito, não é pouco não. Prega muito isso aí. Então, agora a gente vai falar sobre a ética religiosa. O que acontece, né, na ética religiosa? Então são aqueles sistemas de valores que procuram na divindade, né, o Deus ou outros deuses. Então, nesse momento a gente não está falando da ética cristã, está falando da ética religiosa. O motivo maior das suas ações e decisões, ok? Nesses sistemas existe uma relação inseparável entre ética e religião. De certa forma, né? Tá certo, é isso aí mesmo. Então, o juiz maior das questões éticas é o que a divindade diz sobre o assunto, não o que eu digo. Evidentemente, o conceito de Deus que cada um desse sistema mantém acabará por influenciar decisivamente o código ético e o comportamento a ser seguido. Então, nesse momento aqui, falando sobre a ética religiosa, ela está num pressuposto de que quem determina ou quem dá a norma é o top religioso. Ou seja, nesse caso, ou Deus, né? No nosso caso cristão, Deus, ou de outra crença religiosa, deuses. Okay? E ele pauta a sua vida dentro dessa ética, dentro dessa normativa colocada sobre essas pessoas. Ok? E é importante nós observarmos isso dentro da ética cristã, porque existem vários outros grupos, né, que se dizem cristãos também, mas não seguem a ética cristã. E isso é muito interessante. Tá? É muito interessante. Então nós temos que entender o que realmente é ser cristão. Quer ser cristão. A ética realmente estabelecida por Deus e colocada por Deus em sua palavra. A gente tem que entender bastante isso para que essa ética possa ser realmente cristã. E a ética religiosa não cristã. A ética religiosa não cristã. No mundo grego antigo, né, os deuses foram concebidos, especialmente nas obras de Homero, como similares aos homens, né, com paixões e desejos bem humanos e sem muitos padrões morais. Né, muito embora essa concepção tenha recebido muitas críticas do filósofo importante da época. Okay? Além de dominarem forças da natureza, né, esses deuses gregos, o que tornava os deuses distintos dos homens era que esses últimos eram mortais. Tá? Os homens eram mortais e os deuses imortais. Era interessante, era imortal, mas podia morrer. Um deus podia matar outro. É um negócio meio louco, né? Mas vamos lá. Não é de admirar que a religião grega clássica não impunha demandas e restrições ao comportamento de seus adeptos. Tá? Já que os próprios deuses eles não tinham uma questão moral, tá? Eles não eram morais, então os seus adeptos também não precisavam ser morais, a não ser por grupos ascéticos que seguiam severas dietas religiosas e buscavam sua purificação. Mas, né, de suma, em regra, esse grupo religioso ele não tinha esses conceitos. Por isso, quando o cristianismo ele chega entrando invadindo o mundo, o conceito cristão, essa ética cristã, ela impacta muito. Ela vem impactar muito. Porque Deus, ele é totalmente diferente da gente. Né?
totalmente diferente da gente. No quesito de purificação, de santidade, né? É bem diferente da gente. Não tem nada a ver com o homem caído, com o homem destruído, com o homem que se desvia, o homem que a cada momento está mais longe de Deus e buscando a realidade desses conceitos que nós falamos até agora. Este é o conceito, isso é aquilo que impactou muito o mundo. Não foi à toa que os apóstolos, né, o princípio, lá no início, né, nós vemos a igreja apostólica, logo depois a igreja perseguida, muitas pessoas foram mortas, foram dizimadas, né, mortas de uma forma dolorida, sangrenta, muito ruim. Por quê? Porque pregavam o evangelho, porque pregavam coisas que eram contra a ética dominante naquele momento, aquilo que a normativa daquele instante, tá? Então o conceito hindu de não matar vacas vem de uma crença do período védico, que associa as mesmas, né, as vacas, algumas divindades do hinduísmo, principalmente Krishna. Então o culto a esse deus tem elementos pastoris e rurais. Então nós vemos para a gente é totalmente estranho, mas para eles é correto, né? Dentro da ótica que eles têm da ética religiosa, tá bom? E o que pensamos acerca de Deus irá certamente influenciar nosso sistema interno de valores, bem como o processo decisório que enfrentamos todos os dias. Isso vale também para ateus e agnósticos. Então, o seu sistema de valores já parte do pressuposto que Deus não existe. E esse pressuposto, inevitavelmente, irá influenciar as suas decisões, o seu sistema de valores. Nós hoje, bem ou mal, nós estamos influenciados pelos valores que nós carregamos acerca de Deus, de quem Deus da pessoa do Senhor. Mas isso de uma forma correta. Por esse motivo, a importância que existe no conhecimento de Deus, não somente no conhecimento da pessoa de Deus, assim, da nossa intimidade com Deus, mas o conhecimento de Deus na sua revelação máxima, que é quem? Que é Jesus Cristo, mediante a sua palavra. Exatamente. Então é necessário isso, necessário ter essa busca constante, né, com relação ao Senhor. É muito comum na sociedade moderna o conceito de que Deus, né, ou Deus, seja uma espécie de divindade benevolente e contempla com paciência e tolerância os afazeres humanos sem muita interferência. É assim que nós imaginamos, ou muitas pessoas imaginam, a não ser para ajudar os necessitados. Então Deus, né, ou os deuses, são aqueles que estão lá somente para ajudar os necessitados, especialmente seus protegidos e devotos. Então essa concepção de Deus não exige mais do que simplesmente um vago código de ética, geralmente baseado no que cada um acha que é certo ou errado diante desse Deus. Então a sociedade, mesmo que seja uma sociedade cristã, como a nossa, por exemplo, aqui no Brasil, grande parte são declarados cristãos, eles têm os seus próprios códigos de ética. Eles dizem são cristãos somente nominais e não de verdade. Ele somente fala de Deus ou em nome de Jesus, ou falam alguma coisa, né? Tá lá na nota lá, Deus seja louvado, essas coisinhas assim, mas na realidade não vivem Deus, não vivem com essa intimidade com Deus. Nós nas próximas aulas nós estaremos entrando mais profundamente nesses estudos, tá? E vamos tirar bastantes exemplos, bastante coisas fortes para que possamos verdadeiramente conhecer tudo isso aí, tá bom, queridos? Nós vamos estar parando aqui, encerrando aqui. Creio que você já tenha entendido o conceito, né, a questão das formulações éticas, e daqui a pouco a gente vai partir diretamente para a ética cristã mesmo, e vamos estudar casos, falar algumas coisas a respeito desses casos, para que possamos, e vamos estar em torno de um caso muito sério, né, de uma questão muito séria, para que nós possamos pensar a respeito, tá bom? É muito bom estar com você. Continue buscando, continue pensando, né? Essa frase, né? Penso, logo existo.
Também é de uma ética dessa humanista que nós acabamos de falar aí. Mas continue estudando, continue buscando e com certeza Deus vai utilizar bastante a sua instrumentalidade onde quer que você estiver. Quer seja no seu ministério, na sua igreja local, quer seja no seu trabalho, na sua rua, onde quer que você esteja. Mas por isso que Deus fala que darei líderes a vocês com sabedoria e conhecimento. Então vocês, a sabedoria vem do alto, o conhecimento é buscado por cada um de nós. Então você está no local, nessa busca correta, né? Você está no local correto buscando, né, este conhecimento. Tá bem? Deus abençoe. Estudem bastante, já comecem já a procurar a respeito do trabalho, dos temas aí que já foi colocado. E como eu disse aí, já pode fazer trios, né? Você pode fazer trios, até 3 pessoas para fazer esses trabalhos, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, tenha um bom dia.